10 de fevereiro de 2024, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje sábado, já todo mundo aí, quase todo mundo, curtindo o carnaval, viajando, passeando, mas tem muitos trabalhando, então temos que enaltecer esses profissionais que estão na labuta. Mas, mesmo assim, eu quero conversar com vocês, não vou deixar passar em branco. E aí eu pergunto, né? Por que o mito não será preso tão cedo? Pois é, analisando várias matérias de jornais, principalmente dos jornalistas preferidos, como José Roberto Guz, Alexandre Garcia, né? Todo esse pessoal aí da velha guarda que entende muito, Augusto Nunes, enfim, vamos montando um quebra-cabeça e tirando conclusões que, pelo que me parece, todos dizem meio que igual. Parece existir aí um consenso no meio político e também no jornalístico consorciado, né? Eles são obrigados a admitir, de que a possível prisão de Jair Messias Bolsonaro está iminente, porém não tão cedo assim como gostariam. Principalmente o sistema militante, que torce por isso 24 horas por dia. Segundo alguns entendidos, para não caírem numa armadilha, digamos assim, e para não deixarem espaço para discussões, o ministro que dirige lá aquele inquérito do fim do mundo precisa se cercar de certezas quanto a possíveis crimes, né? Possíveis crimes praticados pelo presidente mais querido do Brasil. E precisam que essas provas sejam colhidas, que o processo seja aberto, que ele seja julgado e condenado de forma a não deixar dúvidas sobre sua culpabilidade. Como o próprio Mito disse ontem em uma entrevista para a TV Record, o Luiz Inácio foi julgado em primeira instância e percorreu todas as cortes, todos os tribunais, até chegar o dia de sua prisão. Assim deve ser com ele também, Jair Messias Bolsonaro, já que ele não possui foro privilegiado. Então tem que ser julgado em primeira instância. E sendo assim, pode-se imaginar aí um processo de mais de 2 anos até chegar nas mãos do ministro da Corte Maior novamente. Muito bom. Só existe um pequeno problema nisso tudo. As provas. Não existem provas. Pois se houvesse alguma sobre tudo que já foi imputado a Jair Messias Bolsonaro, ele já estaria preso há muito tempo, pois a vontade não falta por parte deles. Só que tudo que existe, até mesmo segundo eles, é suposto, provavelmente, talvez, e isso não serve como prova, principalmente quando a gente sabe que ele está sendo julgado por pensamentos, e pensamento não é crime. O próprio vídeo que eles soltaram da reunião de Jair Messias Bolsonaro, ele é claro. É muito claro aos olhos de qualquer pessoa quando ele diz ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, de que não precisa força, não precisa violência, não é para usar armas, nada disso. É uma resistência política. Tem que virar a mesa politicamente. E isso não pode ser considerado crime. Também não existem motivos pelo qual aquele ministro da mais alta corte transformou a prisão temporária de Valdemar Costa Neto em prisão preventiva. A não ser por um motivo político, e tão somente porque estar com uma arma com o registro vencido não é motivo para pegar uma prisão preventiva. Estar com uma pepita de ouro também não é. Até porque estamos cansados de ver criminosos pegos com toneladas de drogas sendo liberados. Não ficam presos. Então, é sim uma perseguição política. Querem contaminar as próximas eleições agora, em outubro próximo. Precisam eliminar a oposição. Precisam quebrar o PL no meio, se utilizando de Bolsonaro e de Valdemar Costa Neto, para que o PT se perpetue no poder. Uma senhora qualquer
foi condenada porque a Polícia Federal descobriu, através de exames de DNA, que sua digital estava numa garrafa de plástico, descoberta no local do crime. E a mesma Polícia Federal que fez isso revelou que as armas do golpe daquele fatídico dia 8 de janeiro eram estilingues e bolinhas de gude. O que ninguém conseguiu no governo ou na vara penal especial daquele ministro foi descobrir um único átomo de prova de que houve uma tentativa de golpe, 1 ano de trabalho, barulho e despesa. E até agora nada. Não provaram absolutamente nada. Não conseguiram uma molécula sequer que mostre a participação de Jair Messias Bolsonaro naquele dia, enquanto já estava por 10 dias em território americano, na casa do ex-lutador de MMA, o José Aldo. O regime, seja lá como for, não desiste do que parece cada vez mais ser seu grande projeto estratégico: transformar o mencionado golpe em verdade oficial e condenar o ex-presidente como o mandante do crime. Seria o primeiro caso na história, provavelmente, de um presidente que não dá o golpe enquanto está no poder e tem em suas mãos o poder sobre as Forças Armadas e outras facilidades. Ele espera sair do governo e 8 dias depois, fora do Brasil, lança sua operação sem tanque de guerra, sem avião de caça ou sem fuzileiro naval. Por isto, Jair Bolsonaro, que já responde aí um inquérito pela suspeita de incomodar as baleias, foi obrigado a entregar seu passaporte para a Polícia Federal. Tinha de acontecer mais cedo ou mais tarde, pois é o objetivo que acabou acontecendo, pois o Supremo Tribunal tanto fez para proteger seus pupilos, com tanta arrogância e tão pouco caso, com o decoro mínimo esperado de sua conduta, que conseguiu enfim chamar a atenção do mundo para o que estão fazendo no Brasil. 1 ano atrás, a porção da comunidade internacional que se achava a mais civilizada e mais apta a decretar regras de comportamento para a sociedade, né, festejavam a vitória da democracia no Brasil. Acabamos com o populismo da direita. O amor havia vencido. O Brasil estava de volta. Eles só não contavam com a astúcia do ministro Toffoli. Em apenas 1 ano, ele conseguiu demolir toda essa conversa. Em 2019, diante de notícias de possíveis fake news contra o Supremo Tribunal, o ministro Toffoli determinou a instauração de investigação para apuração dos possíveis crimes por meio de uma portaria 69. Isso foi em 14 de março de 2019. Designou Alexandre de Moraes como autoridade investigadora do inquérito 4.781. O ministro, de ofício, começou a investigar por conta própria, sem provocação de autoridade policial ou do Ministério Público. Realizadas diligências, busca e apreensões, ordens contra sites e notícias, surgiu então a manifestação da Procuradoria-Geral da República, através da Raquel Dodge, né, dizendo para arquivar aquele inquérito por violação do princípio acusatório do juiz natural, da ausência de competência do Supremo Tribunal para executar essas investigações. Pegaram essa decisão da Raquel Dodge e enfiaram por baixo da gaveta. Eis que o Brasil estava por conta do ministro Alexandre, colocando-se entre os países párias do mundo, os países sem lei, sem códigos morais e sem vergonha, que fazem parte da face escura da humanidade. Ele, com o Supremo atrás de si, aboliu os direitos civis que estão na Constituição para instalar uma ditadura penal no Brasil. Aberração que transformou o Supremo em delegacia de polícia destinada a reprimir adversários políticos do regime atual. Mas Toffoli chegou antes. A insegurança jurídica criada nos últimos anos pelo Supremo, na qual, digamos assim, ninguém sabe qual é a lei que está valendo nos dias de hoje,
superou as fronteiras da violação às garantias democráticas do Brasil. A verdade sobre o alto judiciário do Brasil, conhecida aqui dentro, mas escondida nesse tempo todo pela mídia internacional, aquela de primeira linha, veio à luz do sol da pior maneira possível para o Supremo. Pois o Financial Times, lá de Londres, que funciona como um boletim de comportamento para governos e nações de todo o mundo, publicou uma exposição 100% objetiva, competente e arrasadora sobre a atual disparada da corrupção no Brasil e o papel essencial que Toffoli e o Supremo exercem nesse conto de horror. É muito ruim, porque o Financial Times está entre a meia dúzia de veículos de imprensa que são lidos em salas de diretoria, reuniões de ministros do primeiro mundo e os gatos mais gordos da alta burocracia globalista. Está tudo ali. A anulação da multa de 10 bilhões da JF e de 3,8 bilhões da Odebrecht, que por força de acordo judicial, as duas empresas se comprometeram a pagar para seus diretores não serem presos pelo crime de corrupção ativa. Toffoli sozinho cancelou as duas, de modo que os réus confessos nem foram para a cadeia e nem terão que pagar dinheiro algum. É citado no relatório da Transparência Internacional que rebaixou o Brasil em 10 posições na linha dos países mais corruptos do mundo e que cita 9 vezes o nome de Toffoli. O artigo revela a destruição dos 7 anos de luta contra a corrupção feita pela Lava Jato. Cita os 2.200 anos de sentenças de prisão anuladas em favor de 165 ladrões condenados. Menciona a anotação que o Departamento do Tesouro americano fez sobre a ladroagem na Petrobras, tanto nos governos de Luiz Inácio e de Dilma. Segundo os americanos, o maior caso de propina da história. Revela aos leitores mais qualificados do mundo que Toffoli foi advogado do Partido Trabalhista, ou Partido dos Trabalhadores, antes de ser nomeado para o Supremo Tribunal. Informa que o ministro Zanin foi advogado pessoal do atual presidente. É um desastre com perda total. Graças às decisões de Toffoli, o Brasil tornou-se cemitério de provas de crimes que geraram miséria, violência e sofrimento humano, diz o jornal Financial Times, citando o texto da Transparência Internacional, que diz o seguinte: o país está se tornando cada vez mais, aos olhos do mundo, um exemplo de corrupção e de impunidade. O jornal informa também qual foi a reação do ministro diante do relatório. E qual foi? Mandou investigar criminalmente a entidade Transparência Internacional com base na notícia patentemente falsa, segundo ele, e já enterrada há muito tempo, sobre ilegalidades imaginárias que teria praticado no Brasil. A diferença é que a Transparência Internacional tem sede em Berlim. Não pode ser indiciada, desmonetizada ou presa por ordem daquele ministro e sua Polícia Federal. Segundo o J.R. Guzzo, isto é uma perfeita palhaçada. Então, meus amigos, tudo isso ajuda a mostrar tudo o que está acontecendo no Brasil, como é feita essa perseguição ao presidente Jair Messias Bolsonaro, o porquê querem prendê-lo, mas pelo que tudo indica não pode ser agora, não pode ser já, para não deixarem pontas soltas, o que poderia cancelar todo esse trabalho às escuras, porque tudo é sigiloso, ninguém sabe, ninguém viu. E com essas e com outras o Brasil vai dando cambalhotas rumo à ribanceira. É o que eu tinha para vocês nesse sábado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar aqui no canal Terra Brasilis News para que ele cresça. Temos que continuar dando voz aos conservadores de um jeito ou de outro enquanto pudermos, né? Para isso conto com vocês distribuindo o link desse vídeo. Desejo a todos um excelente fim de dia, muito bom descanso e até a próxima, se Deus quiser, ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.